Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, como eu falei para vocês, agora nós estamos no momento da palavra, mas eu gostaria de prestar conta com vocês desse último atendimento da Obra da Piedade que a querida irmã Sueli fez, tá bom? Levando até as pessoas mais necessitadas. E ela fez um videozinho curtinho e depois um áudio explicando como funcionou. Nesse vídeo não aparecem as pessoas que foram atendidas. A própria irmã Sueli mesmo também concorda com isso. Por que a gente entende? Que onde entra a vaidade, a caridade sai pela outra porta. E nós não estamos aqui para expor as pessoas, para fazer eles passarem vergonha. Mas a gente mostra onde vai, mostra cestas, entregando, assim, para deixar o mais transparente possível para vocês. E eu recebo muitas mensagens de vocês, Rodrigo, irmã Sueli, não se preocupem, tá tudo certo, a gente confia. Eu agradeço, santo Deus, mas não custa. Assim como vocês fazem de bom grado, não custa a gente fazer de bom grado também. E a gente mantém essa relação de confiança, de amizade, e a obra de Deus prospera, ok? Então a irmã Sueli vai mostrar para nós um videozinho curtinho, tem um áudiozinho também em seguida, explicando, fazendo anúncio, então assistam aí e a gente dá sequência no culto. Vamos lá, irmã Sueli, conta aí pra gente. Paz de Deus, Irmandade, boa tarde a todos. Estamos aqui, olha, para mostrar para vocês aonde a bênção e o amor do coração de cada um de vocês chegam, ó. Vim trazer as doações aqui em Cotia. Aqui é o meu esposo que veio comigo, ó, fazendo a obra junto comigo. E nesta casa, ó, é onde a gente veio fazer a entrega. Não vou filmar a dona da casa e nem a criança por questão que de princípio. Obra concluída. Graças a Deus e o amor da Irmandade, foi feita mais uma entrega de cesta básica aqui. Eu não filmei por questão de... Não precisamos expor ninguém, né? Porque Deus é o nosso testemunho, então nós não precisamos expor ninguém. Mas quando a Irmandade sentir no coração de ajudar, de abençoar, o teu amor está chegando na casa das pessoas. O amor que Deus colocou no seu coração, um amor de doador, está chegando no coração das pessoas. Então continue doando, por favor. Ajuda a gente a fazer essa obra, porque não é fácil. A obra está crescendo cada dia mais em pedidos. Eu tenho ainda para mais de 15 pedidos de cesta básica e não temos como atender a demanda que é os pedidos da cesta básica. Então, Irmandade, em nome do Senhor Jesus, nos ajude. Nos ajude a ajudar esse povo que tanto precisa do nosso amor e do nosso carinho. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus possa multiplicar por 1000 a bênção que vocês doaram aí pra gente estar ajudando essas pessoas. Amém? Maravilha de Deus, maravilha. É isso aí, meus irmãos. Então vocês viram? É assim que a gente atende, assim que a gente faz, com simplicidade, com humildade. A irmã Sueli se dispõe de tempo com a mãe internada, o pai teve internado esses dias, tem a vida dela, tem a família, mas com amor tá lá, sempre ajudando. Nós, como disse e repito, sem defender nenhuma bandeira, nenhuma instituição religiosa, mas defendendo a palavra, a Cristo, né? Falando do amor de Deus, e é por isso que Deus tem prosperado, Deus tem abençoado bastante esse nosso trabalho. Então, eu vou deixar para vocês aqui os dados bancários, como a irmã Sueli falou, para você que deseja contribuir, ajudar. Vocês viram que tem muitos atendimentos aí, 15 e tantos atendimentos que ainda precisam ser feitos. A gente conta com vocês. Vamos ver o anúncio das ofertas. Vamos lá. A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.
Louvado seja Deus. Vamos agradecer pelas ofertas? Senhor, te damos graça pela preparação de ter tocado no coração do teu povo para contribuir para a tua obra. Retribui em muitas bênçãos e que os celeiros dos teus filhos e filhas sejam cheios, não só das coisas materiais, mas das coisas espirituais também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus então. Deixa eu pôr aqui para vocês o banner. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde fala aqui a descida do Espírito Santo. Vamos ler com a ajuda de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são esses todos homens que estão, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam que estavam cheios de mosto. Somente até aqui, amados. Amém. Senhor, está diante de nós a tua doce palavra. Ela é a guia da nossa vida, a luz da nossa existência. E mais uma vez te imploramos, fala com a nossa alma, por amor do teu nome, e nos enche da sabedoria celeste. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, prezadas irmãs, a descida do Espírito Santo é um acontecimento que ficou para a posteridade, um acontecimento muito, muito forte, né? Um evento muito grande da manifestação da glória de Deus. A primeira vez que eles se relacionaram diretamente com o Espírito Santo, porque até então eles se relacionavam com Jesus. E aí o Senhor, quando foi ao Pai, disse que eles ficassem em Jerusalém aguardando, até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo Consolador. O Senhor disse: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Espírito Santo Consolador, que vos guiará em toda a verdade. E eles estavam, portanto, esperando esse Espírito Santo, esperando essa dispensação, esperando com paciência por aquele revestimento que Deus então prometera a cada um deles. E assim também somos nós. Esperamos continuamente o revestimento das coisas celestiais, o revestimento dos dons espirituais, sem saber dia nem hora, em nenhum momento que eles chegarão, mas mantendo a nossa lâmpada acesa e os nossos corações abertos para receber as coisas de Deus. Hoje o Senhor diz a todos nós: prepara o teu coração, mantenha a tua lâmpada acesa, pois eu vou derramar a minha glória sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E estavam orando. Por isso a minha insistência em que nós estejamos sempre em oração. É na oração que se alcança as maiores vitórias. É na oração que se vence as maiores batalhas e guerras. É na oração que o demônio é repreendido, que a enfermidade é mandada embora, que a vitória chega na vida da igreja
E eu quero, junto de vocês, forjar aqui nessa live uma nação, uma multidão de adoradores, de gente que ora e que crê e que confia. Glória ao nome santo do Senhor, e que é revestido das coisas celestiais. Aleluia, Jesus. Prezados irmãos, eles estavam orando, clamando, batendo, insistindo para que a porta se abrisse. Até que de repente ela se abriu, inesperadamente. De uma hora para outra, eles começaram a ver em cima deles como que línguas de fogo, assim, quando a chama daquela chicotada, assim. Eles viram por uma visão espiritual. E foram, aleluia, e foram sendo cheios da glória de Deus. Foram sendo cheios do revestimento espiritual. E começaram a falar línguas que não sabiam quais eram. E começaram a ser tomados por uma glória que eles ainda não conheciam. Eles conheciam Jesus e o Espírito Santo materializado em Jesus na matéria, na carne, mas eles ainda não tinham sentido Jesus dentro dos seus corações. Eles ainda não tinham sentido a Jesus no seu ser. A glória de Deus tomando o seu ser, a sua consciência. Aleluia, a sua alma. Glória ao nome do Senhor. E aquela presença foi tão forte, e o alarido da glória de Deus foi tão forte, que foi ouvido por aqueles que estavam de fora. E por ocasião da festa do Pentecostes, a cidade estava cheia de visitantes, de pessoas de todas as nações, línguas e tribos. E de repente eles ouviam de dentro daquele quarto, de dentro daquele cômodo onde estavam, pessoas, galileus, homens indoutos, sem conhecimento literal, sem letra alguma, glorificar a Deus nas suas próprias línguas, os árabes, os gregos, os da Mesopotâmia e de tantas, os da Europa, de uma forma geral, os romanos também, e os ouviam falar das grandezas de Deus. Uns achavam que eles estavam embriagados, cheios de vinho, cheios de mosto. Outros compreenderam que aquilo era de Deus. Irmão, irmã, hoje o Senhor diz por esta sua santa palavra, eu vou derramar a minha glória na igreja hoje. Eu vou derramar a minha unção na igreja hoje. Eu vou derramar os dons espirituais sobre a minha igreja agora. Irmã, irmão, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da revelação, seja cheio da glória, seja cheio da unção, que a Shekinah de Deus invada a tua alma, que todas as partes escuras do teu coração, do teu ser, da tua mente, da tua vida, sejam iluminados agora pela virtude dessa palavra, que caia sobre você a virtude do céu, a revelação, o manto de Deus. E alamaia, Jesus, glória ao nome do Senhor, que o Senhor te desprenda agora para as coisas espirituais, que o Senhor te liberte de toda a cadeia carnal, de todo vício, de toda prisão, de toda fraqueza. Satanás tem te acusado 24 horas por dia, tem te aprisionado 24 horas por dia, dizendo, não é contigo, você não vai conseguir, Deus não está na tua vida. Irmão, recebe uma unção agora aí na tua vida, em nome de Jesus. Recebe a mão de Deus sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Recebe esse manto, Ramastúria Cantai, agora sobre a tua vida. Aleluia, Senhor eterno. Porque Deus hoje vem te resgatar, Deus hoje vem te libertar. Senhor, vem tirar todas as amarras de Satanás que estão sobre a tua vida, que tem te impedido de viver o extraordinário de Deus, tem te impedido de alcançar o milagre, de alcançar a obra. Quando você está pertinho, o diabo vem e te dá uma rasteira, e te derruba e te desanima. Eu tenho vivido isso todo dia, irmãos, uma pancada atrás da outra, mas hoje não, Satanás, hoje não, demônio.
Hoje não. Hoje Deus te pega e te arranca da vida da igreja por completo e deixa o povo de Deus livre. Irmã, fale em línguas aí agora, em nome de Jesus. Irmão, dá o teu melhor glória a Deus aí agora. Porque o Espírito Santo, o Consolador, veio não só para te consolar, mas para derramar sobre a tua vida unção, maravilha de Deus, glória e alegria. Não é só tristeza, não é só chacoalhão, como ontem Deus mandou a palavra, dando um chacoalhão em todos nós. Tem a dispensação da glória de Deus, irmãos. Tem a dispensação dos dons de Deus. Nós não estamos aqui adorando a uma imagem, adorando a um homem de frente a uma TV, um celular. Nós estamos adorando o Rei da Glória. Nós estamos buscando o Todo-Poderoso. E pelas virtudes de Deus que está em cada um de nós, o Espírito Santo está sendo atraído ao teu coração, está sendo atraído até a tua vida, até a tua casa. O Senhor está entrando aí agora. Alamanaia, Jesus. O Senhor está entrando no hospital agora. O Senhor está entrando no emprego agora, no resultado do exame agora. Porque a igreja de Deus não pode ficar, irmão, abandonada, largada, deixada aí ao léu, ao vento, para que o inimigo faça da gente joguete, tapete na sua mão, como um gato que brinca com um novelo de lã. Não, irmão. Hoje o Senhor te diz, eu vou te arrancar dessa prova. Eu vou te arrancar desse calabouço hoje. Eu vou te arrancar dessa tristeza espiritual hoje. Eu vou arrancar essa depressão aí agora. Demônio, Jesus Cristo te repreende. Sai dessa vida agora. Aleluia. Dá para ouvir o alarido, irmão. O alarido da glória de Deus sendo derramada sobre a igreja, a irmandade feliz, glorificando o nome do Senhor, como alguém que vem e anuncia uma vitória, alguém que vem e anuncia uma cura, vem e anuncia uma boa notícia. O Senhor vem te anunciar uma boa notícia hoje também. Vem o Senhor te falar das coisas de Deus para você e para a tua casa, das coisas de Deus para os teus filhos. Se você está achando que a droga vai arrastar teu filho, irmã, você está enganada. O Senhor está indo buscar ele da goela do demônio agora, em nome de Jesus. Se você está achando, meu irmão, que o desemprego vai te consumir, você está muito enganado. Eu estou arrebentando todo o cadeado da tua vida agora. Bendito seja o nome do Senhor. Se você está achando que você vai ficar sendo pisado o resto da vida, você está muito enganado. Eu te mandei aí para reinar. Eu te coloquei onde você está para te exaltar. Porque onde você está, o inimigo estava fazendo de você o que queria. E ele te perseguiu até aí. Mas agora ele vai encontrar com a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, quando a palavra vem inspirada pelo Espírito Santo, quando a palavra vem com uma ordem de Deus sobre a nossa vida, não tem o que o inimigo faça. Não tem o que o adversário faça, que pode impedir o operar de Deus em nós, que pode impedir o trabalhar de Deus em nós. E eu sei que vocês estão felizes, então quero ver vocês aqui nos comentários dando glória a Deus, muita, muita glória a Deus, um grito de liberdade, um grito de alguém que sai da escravidão. Coloca aí nos comentários, eu estou liberto. Amados irmãos e irmãs, assim Deus fez com esses que estavam buscando o Senhor. Havia promessa de Deus que esperassem. Então, os irmãos, compreende que quando a gente espera nas promessas de Jesus, elas são fiéis e verdadeiras. Logo após isso, Pedro fez um discurso em cima de uma pedra e 3.000 almas se converteram, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Sim, eu te digo, eu vou mostrar que eu estou contigo. Eu vou mostrar que o meu dom caiu sobre a tua vida. Aquele que te persegue está sendo perseguido pela minha palavra hoje. Aquele que te injuria está sendo perseguido pela minha palavra, diz o Senhor. Porque a igreja de Deus é protegida, irmãos, debaixo das asas do Todo-Poderoso. A igreja do Senhor é amparada, é guardada às 7 chaves de Satanás.
Ele pode cirandar a tua casa, ele pode cirandar a tua vida, mas ele não pode entrar, ele não tem poder, pode fazer macumba, pode fazer trabalho de feitiçaria, pode amarrar teu nome na boca do sapo, pode pôr na galinha preta, pode fazer o que quiser, irmão. Pode fazer o que quiser. Pode olhar com um olhar de inveja contra você, pode desejar o teu mal, pode desejar os teus bens, pode fazer o que quiser, irmão. O que você imaginar de ruim, o diabo pode fazer. Mas arma nenhuma prosperará contra ti. Arma nenhuma preparada contra ti prosperará. Nenhum levante, nenhum trabalho, nada ruim poderá prosperar contra você. Porque o Senhor está te revestindo essa noite. O Senhor está te dando poder essa noite por essa palavra. E de hoje para frente, de agora em diante, você se sentirá uma outra pessoa. Quando o inimigo vier com o seu ardil, quando ele vier com as suas armas, você não vai nem sentir mais o abalo. Vai ser como jogar um grão de areia na sua roupa. Fazer assim, vai continuar. Fica firme, irmã. Fica firme, meu irmão. Porque o milagre está chegando na tua casa. Aleluia. A providência está chegando na tua casa. Primeiro as coisas espirituais, e você já está cheio da glória de Deus, você já está cheia da presença de Deus, e agora as coisas materiais, o reino do céu e a sua justiça chegaram na sua casa, e agora as demais coisas estão sendo acrescentadas. Miséria, sai dessa casa em nome de Jesus. Doença, sai dessa casa em nome de Jesus. Aleluia. Depressão, sai dessa casa em nome de Jesus. Enfermidade, sai dessa casa em nome de Jesus. Vício, sai em nome de Jesus. Vida sentimental, espiritual, seja próspera em nome de Jesus. É promessa de Deus, amados. É promessa do Senhor. Então crê na palavra. Confia no teu Deus. E você vai ver que a tua vida está sendo transformada hoje. E o teu inimigo não vai entender nada. Porque ele não entende das coisas de Deus. Mas você sabe que é Deus te fortalecendo pelas coisas espirituais. Deus seja louvado. Amém, Jesus.